Olá a todos os inscritos do canal Pedro Sami e também aos alunos do Colégio CAF Macaé. Mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para o teste para os alunos do nono ano. Exatamente. Então, se você é um aluno do nono ano, tá? E quer saber aí, quer se preparar para o seu teste, aconselho você pegar a sua lista agora, mas pausa esse vídeo. Tenta fazer a lista sozinho antes, depois você confere a resolução. Para você que não é aluno CAF e quer pegar e aprender mais sobre os assuntos que vão ser trabalhados aqui, nossos assuntos vão ser nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos, assim como todas as suas classificações, quanto à presença de hidrogênio ou não, tá? Então vai ser uma aula de funções inorgânicas, que é muito importante, tá? O aluno sair do nono ano sabendo reconhecer essas funções e o nome das principais substâncias aí inclusas em cada um desses grupos. Então, desde já, eu peço que você se concentre comigo agora e vamos corrigir a nossa primeira questão que está aparecendo aí no seu vídeo. O consumidor brasileiro já está informado de que os alimentos industrializados que ingere contêm substâncias cuja função básica é de preservá-los da deterioração. Alguns exemplos dessas substâncias são os conservantes, H3BO3, substância 1, SO2, substância 2, antioxidante, H3PO4, substância 3, e antiumectantes, o CaCO3, substância 4, e o SO2, substância 5. Identifique os compostos acima, identifique dois compostos acima, aqueles que são ácidos. Vocês me perdoem se eu tiver erro ou gaguejar um pouco, eu estou gravando essa videoaula com a garganta um pouquinho inflamada, então está sendo um desafio para mim aqui, mas se Deus quiser nós vamos aprender bastante. Bom, ele quer saber aí quais são os ácidos, né? Então o que são ácidos? Ácidos vão ser compostos de maneira bem simplificada, tá? Que começam com H na sua fórmula química. E aí, se começa com H na sua fórmula química, você vai ter que ver dentre as substâncias acima quais aquelas que começam com hidrogênio. Só tem umas exceções aqui, ó, que são dois compostos que começam com H, mas não são ácidos, que vão ser a água e também a água oxigenada. Os demais você pode pegar e ter como via de regra isso. Então, quer dizer que o meu H3BO3 é um ácido e também o meu H3PO4 também é um ácido. Então, quais são os ácidos aqui? A nossa resposta: substância, substâncias 1 e 3, ok? Bom, agora ele quer na letra B o seguinte: dê os seus nomes. E aí, quando eu tenho um ácido que tem oxigênio, como é o caso do H3BO3 e também do H3PO4, para dar o nome nós temos que determinar o que nós chamamos de NOx, tá? Então o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte: existe um NOx, ok? E dependendo desse NOx, eu vou adotar uma série de prefixos e sufixos. Então aqui eu estou colocando, certo? Quando é mais 1 mais 2, quando é mais 3 e mais 4, quando é mais 5 e mais 6, e por final mais 7. Então o que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter um prefixo, e aqui a gente vai ter um sufixo, dependendo do NOx aí, do elemento central. Que elemento central vai ser esse? O boro aqui no H3BO3 e o fósforo aqui no H3PO4. Bom, quando o NOx é mais 1 ou mais 2, desses dois que eu acabei de sinalizar, o que acontece? Eu vou ter um prefixo hipo e um sufixo oso. Quando L é mais 3 e mais 4, não há prefixo e aqui sufixo oso. Quando é mais 5 mais 6, não há prefixo e sufixo
ico. E quando é mais 7, eu tenho o prefixo per e o sufixo ico. Contudo, para para 3 elementos em específico, essa regra não vale, tá? Qual a regra é essa? Se eu tiver o boro com NOx mais 3, o silício com NOx mais 4 e o carbono também com NOx mais 4, mais 3 e mais 4, pela regra, seria a terminação oso, mas para esses 3, a terminação vai ser ico. Então vamos entender como é que eu faço? O primeiro ali que é o H3BO3. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula química do H3BO3 e eu vou separar por elemento, olha só. E aí a gente tem que lembrar de algumas coisas, que o hidrogênio ele é sempre mais 1, o NOx dele, e o oxigênio é sempre menos 2. Então aqui eu tenho um hidrogênio mais 1, ou melhor, eu tenho 3 hidrogênios, a carga de cada hidrogênio é mais 1. No fato de ter 3, então aqui vai ser quanto? Mais 3. O oxigênio nós vimos que é menos 2, como eu tenho 3, na linha de baixo eu multiplico e faço o total. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. A soma aqui tem que dar 0. Para essa soma da linha de baixo, que é o total, dar 0, quer dizer que aqui no meio vai ser o quê? Mais 3. Repito em cima porque só tem um boro, e aí eu repito na linha de cima, porque é esse NOx da linha de cima que vai ser importante para eu saber qual o prefixo e o sufixo que eu vou adotar. Quando é mais 3 para o boro, é ico. Então, esse cara aqui vai ser chamado de ácido bórico. Não é boro, tira o O e adiciona o ico, não tem prefixo. Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento para o quê? Para o H3PO4. Eu só vou apagar as outras substâncias aqui, porque elas não vão ser importantes, né? Uma vez que o tema dessa primeira questão foi só ácidos. Para eu ter espaço aqui para eu fazer a mesma coisa para o H3PO4. Então, olha o que eu vou fazer. A mesma coisa que eu fiz com H3BO3, eu vou fazer com o H3PO4. Então, o que eu faço? Separo por elemento. Então, o oxigênio é menos 2, como eu tenho 4, menos 8. Para que isso aqui dê 0, o hidrogênio é mais 1, como eu tenho 3, vai ser mais 3. Para que isso dê 0, o fósforo aqui vai ser mais 5. Quando é mais 5, aqui vai ser o quê? Mais 5 mais 6, ico. Então, como o elemento é fósforo, aqui vai ficar o quê? Ácido fosfórico. Ok? Então aqui eu tenho a letra B com os nomes oficiais, certo? Bom, vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 2, e diz o seguinte: no tratamento secundário existe uma fase denominada coagulação e floculação, representada pela equação. Esse tratamento secundário ele está falando do tratamento da água, ok? Assinale a alternativa incorreta sobre as substâncias da reação aqui, acima. Então, ele quer a alternativa incorreta. Letra A. O CaOH2 é um óxido de cálcio. Bom, CaOH2, toda vez que termina com OH aqui, ó, na fórmula, isso é o que nós chamamos de base. Então, toda vez que eu tenho uma base, ela o que? Termina com
quando termina com OH, é uma base e, por consequência, há um nome específico para bases. Assim, para ácidos também tem uma regra para dar nome, para base também. Como é que eu vou dar o nome de uma base, professor? O nome de uma base é o seguinte, você vai colocar a palavra hidróxido mais a preposição de mais o nome do metal. Aí esse metal depende, obviamente, de cada elemento que vai estar acompanhando a hidroxila. Então aqui, como é cálcio, então o nome dessa base vai ser o quê? Hidróxido de cálcio. Certo? Então, por isso que a letra A é incorreta. Na letra A não está dizendo hidróxido de cálcio, está dizendo que óxido de cálcio. Então, como ele quer incorreta aqui, letra A. Ok? No pique, no pique. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, e diz o seguinte: o gás cloro é muito tóxico porque, ao ser inalado, reage com a água presente nos pulmões, formando HCl, que é um ácido forte. E aí eu tenho a reação do cloro reagindo com a água, produzindo HCl e HClO. Identifique das substâncias acima qual é um hidrácido e qual que é um oxiácido. Bom, tanto essa palavra hidrácido quanto oxiácido são o quê? São tipos de ácidos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber aí, ó, é que o termo hidrácido e o termo oxiácido são o quê? Tipos de ácidos. E aí? E aí a gente tem que pensar no seguinte: hidrácido, tá? Vai ser um ácido aqui que vai ser sem oxigênio. Nós vimos na primeira questão que existem ácidos com oxigênio e tem toda uma regra para nomeá-los, sim? E agora, o oxiácido vai ser o quê? Um ácido com oxigênio. Então, a gente tem que primeiro identificar aqui quais são os ácidos. Os ácidos que nós temos são aqueles que começam com hidrogênio, como nós vimos na primeira questão. Então, aqui vai ser o meu HCl e o HClO. A água nós vimos que é uma exceção, apesar de começar com hidrogênio, não é ácido. E aí, acabou? Não. Qual é o ácido aí que não tem oxigênio? O primeiro. Então, aqui vai ser o quê? HCl, o meu hidrácido. E o meu oxiácido vai ser aquele com oxigênio. Então, aqui o meu oxiácido, HClO. Tranquilo, né? Bom, vamos agora para a questão de número 4, que diz o seguinte: certo informe publicitário alerta para o fato de que se um indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido que nesse caso provoca a queimação do estômago, a rouquidão e mesmo a dor torácica são, olha só, o ácido presente no estômago, gente, a questão não mencionou, né, mas uma prova minha eu mencionaria, tá? Aqui, como é uma revisão, obviamente por isso que eu estou utilizando, né, eu iria falar aqui, é o quê? É o ácido clorídrico. E aí, toda vez que eu tenho um ácido que termina em hídrico, quer dizer que ele vai ser o quê? Um hidrácido.
Então, se a terminação do ácido terminar em hídrico, é hidrácido. Se terminar em oso ou ico, vai ser oxiácido. Então, isso daí já ajuda a gente. Bom, como é ácido clorídrico, como é hidrácido, a gente vai ver nas alternativas aí. O único que tem isso, cloro e hidrogênio ao mesmo tempo, é o quê? HCl. Então aqui eu tenho o HCl e aqui eu tenho o nome dele, que é ácido clorídrico. Ok? Então gravem isso, é bem importante. Se ele der a fórmula que o nome de um ácido e esse ácido termina em hídrico, você sabe que vai ser uma opção, né? Se for uma questão de marcar, que não tem oxigênio, porque todos os hidrácidos eu termino com hídrico no nome, ok? Vamos para a nossa quinta questão, que diz o seguinte: os vidros são comumente feitos a partir de substâncias como SiO2, P2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O e K2O. Qual a função inorgânica dos compostos que constituem um vidro? Perceba aqui que todos os compostos têm uma similaridade de ter o elemento oxigênio no final de suas fórmulas. Se eu tenho um elemento oxigênio, há uma possibilidade disso ser um óxido. Para ser um óxido, além de ter o elemento oxigênio, eu só posso ter dois elementos, incluindo o oxigênio. Então aqui a gente vai verificar que todos os compostos apresentam o quê? Um elemento e o oxigênio, ou seja, todos apresentam apenas dois elementos. Não tem como a gente confundir óxido com ácido, porque ácido tem quantos elementos se ele tiver oxigênio? 3. Ou até mesmo um sal, por exemplo, como esse aqui, ó, o CaSO4. Também tem quantos elementos? 3. Por isso que, se for um óxido, vai ter dois elementos e um deles é o oxigênio. E aí você sabe que a função inorgânica aqui então é o quê? Óxido. Então, óxido, dois elementos, sendo um deles o oxigênio. Ok? Bom, vamos para a próxima questão aí, que é a questão da letra B. Ele fala o seguinte: dê os nomes oficiais das substâncias SiO2 e B2O3. Tanto SiO2 quanto B2O3 são óxidos formados por ametais. Tá vendo aqui, ó? O silício e o boro, se você for perceber na tabela periódica, eles são ametais. E o fato deles serem ametais faz com que eu tenha uma regra para o nome. Eu tenho que colocar um prefixo indicativo do número do ametal, mais um prefixo indicativo também da quantidade de oxigênio. Então aqui, ó, como eu tenho dois oxigênios, então aqui vai ser o quê? Dióxido de silício. Como aqui eu tenho 3 oxigênios, então aqui vai ser o quê? Trióxido de... Aí eu não posso botar apenas boro, porque tem 2 átomos do elemento boro. E aí a partir de 2 do ametal eu preciso pegar e colocar a sua quantidade com um prefixo, tá? Então aqui vai ser de boro. Sim? Então lembra, quando eu tiver um óxido formado por ametal, você precisa indicar o quê? As quantidades do oxigênio e do ametal pelos prefixos mono, di, tri, tetra e assim por diante. Lembrando que
Para o ametal, eu só vou indicar sua quantidade se a partir de duas quantidades ele se apresentar na fórmula química. Se só tiver uma quantidade na fórmula química do ametal, apenas um átomo, você não precisa botar aqui monossilício, somente silício. Dióxido de silício e trióxido de bório. Agora eu vou estar dando uma apagada aqui nesse quadro para a gente continuar aí a corrigir outras questões. Então vamos lá, gente, vamos continuando aqui a nossa correção. Vamos agora para a nossa sexta questão, que diz o seguinte: o consumo de ácido sulfúrico, H2SO4, pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente de sulfeto ferroso. Observe a sequência da reação de produção do ácido sulfúrico. Então, tem aqui reações 1, 2 e 3, onde no final eu formo o ácido sulfúrico. Com relação a essas substâncias, assinale o que for correto. O H2SO4 é um óxido. Não, né, gente? O H2SO4 ele começa com hidrogênio. Então, aqui ele é um ácido. Mesmo tendo oxigênio na fórmula I, não tem como confundir com óxido, porque nós vimos que óxido só pode ter dois elementos, sendo um deles o oxigênio, e aqui nós temos 1, 2, 3, ok? SO2 e SO3 são óxidos básicos. Bom, aqui tanto o SO2 quanto o SO3 são óxidos ácidos, tá? E aí, como é que eu vou saber se um óxido é ácido ou básico? Um óxido ácido é aquele que é formado por quê? Ametal mais oxigênio. Então, se você for verificar na tabela periódica, o enxofre que está presente aqui no SO2 e no SO3 o enxofre é um ametal. Então, ambos, o SO2 e o SO3, são óxidos o quê? Ácidos, tá? Se o enxofre é ametal, é óxido ácido. E o básico, como é que seria, professor, já que você mencionou? Então, o óxido básico seria aqueles que são formados por metal da família 1A ou 2A mais o elemento oxigênio. Então, se eu tiver um oxigênio associado a um elemento da família 1A ou 2A, é um óxido básico, como esse aqui, ó. MgO, CaO, Na2O e K2O. O cálcio aqui, ó, ele é da família 2A, assim como o magnésio também é da família 2A. O sódio e o potássio são da família 1A. Então, esses seriam óxidos básicos, ok? Então, está incorreto aí esses dois, tanto o SO2 quanto o SO3, são óxidos ácidos, ok? Então, vamos para a nossa próxima. O FeS é um sal. O FeS é um sal, correto, tá? Por que eu sei que o FeS é um sal? Ele é um sal porque ele não começa com hidrogênio, nem termina com H. Toda vez que não começar nem com hidrogênio e nem terminar com H e não tiver dois elementos e um deles for o oxigênio, só nos resta a concluir que ele é um sal. Sal é tudo aquilo que não se enquadra em ácido, base ou óxido, a via de regra, nesses quatro grandes grupos. Então, a alternativa correta aí é a nossa letra C.
Ok? Vamos para a próxima. Usados por dentistas como antisséptico, o líquido de Dakin é uma solução aquosa de NaClO. Já o N2O é utilizado como anestésico quando inalado. Dê os seus nomes oficiais. Deixa eu só alterar aqui, que eu botei ZNO, mas é N2O. Bom, aqui a primeira coisa a gente tem que saber é que ali eu tenho um sal, tá? Na primeira função. E o fato de ter um sal com oxigênio, a gente vai ter que também calcular o que nós chamamos de NOx, tá? Para a gente fazer o nome dessa substância aí. Então vamos lá. Ó. Então aqui eu tenho um sal. E aí tem uma tabela do NOx, que a gente sabe bem, com um prefixo e com um sufixo. Vocês vão perceber que é a mesma tabela do ácido, só a terminação que vai mudar. Acompanhe aí, ó, compare com o que vocês escreveram na primeira questão, tá? Aqui, ó, do ácido era hipo e o sufixo lá no ácido era oso. Aqui vai ser ito. Quando for mais 3 e mais 4, aqui o prefixo só vai ter sufixo ito, não vai ter prefixo. Quando for mais 5 e mais 6, não vai ter prefixo e o sufixo vai ser ato. E quando for mais 7, eu vou ter um prefixo per e um sufixo ato. Aqui eu também tenho exceções, lá como os ácidos. Se eu tiver carbono, silício e boro, com o NOx mais 4 e mais 3, nós sabemos que pela essa regra deveria ser o quê? Mais 3 e mais 4, ito, mas para esses elementos vão ser sufixo ato. Tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e calcular o NOx. Então vamos pegar e fazer aqui NaClO. Então separei aqui por elemento, ó, bonitinho. Então a gente tem algumas regras que a gente tem que lembrar, né? Quando é da família 1A, o NOx aqui é mais 1. Se fosse da 2A, o NOx seria o quê? Mais 2. Se fosse da 3A, mais 3. E o oxigênio nós já sabemos que a gente viu lá dos ácidos é menos 2. Então, como só tem um sódio, repete embaixo esse mais 1. O oxigênio aqui repete também menos 2. Para dar zero aqui, o cloro no meio vai ser mais 1. Quando é mais 1, vai ser hipo e ito. E o nome do elemento aqui vai ser o cloro. Então, o prefixo vai vir antes do nome do elemento, o sufixo vai vir após o nome do elemento. Então, aqui vai ser o hipoclorito de sódio. Então, ó, hipoclorito de sódio, certo? O cloro está aqui, eu tiro a vogal e adiciono o ito. Então aqui eu tenho o prefixo e o sufixo que depende do quê? Da carga aqui desse elemento que vai ficar no centro. Aqui novamente eu tenho um óxido e pelo fato de ter um óxido é só colocar aquele indicativo da quantidade que eu tenho do elemento oxigênio e da quantidade do metal aqui. Então aqui vai ser como? Aqui eu só tenho um oxigênio, então aqui vai ser monóxido de
porque quando eu tenho quantidade superior a 2 ou 2 do ametal, preciso indicar suas quantidades. Monóxido de nitrogênio. Ok? E agora nós vamos para a nossa última questão aí, que é a questão de número 8, que diz o seguinte. A tabela abaixo apresenta a classificação das substâncias inorgânicas de maior produção dos Estados Unidos. Ele quer que você fale, assinale aí o que for correto. O H3PO4 é um óxido e seu nome é óxido de fósforo. Não, gente. H3PO4 começa com hidrogênio. Isso aqui é um ácido. Então, nem preciso continuar a analisar, né? TiO2 é um óxido e o seu nome é óxido de titânio. Ó, TiO2. TiO2 é aquela substância que tem oxigênio, o elemento oxigênio está aqui, e tem o titânio, que é um outro elemento. Então, dois elementos, sendo um deles oxigênio, óxido. Só que esse óxido aqui é formado por um metal. E quando é formado por um metal, não vai ser esse nome aqui. Esse nome serve para óxidos formados por metais. Quando é óxido formado por metal, como é que você vai dar um nome? Então, ó, para óxidos metálicos, o nome é o seguinte: você coloca a palavra óxido mais a preposição de mais o nome do metal. Então, como aqui é titânio, que é o Ti, então o nome desse cara vai ficar o quê? Óxido de titânio. Titânio, desculpa. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Desculpa aí alguma coisa, né? Se não teve tanta rapidez, se não foi tão elétrica, se teve aí alguns momentos de lentidão ou pequenininhos erros, já que eu tive que voltar assim. Estou gravando, como eu falei, um pouco doente, a gargantinha meio inflamada, mas precisamos aí fazer essa revisão para ajudar os alunos e também os inscritos do canal que estão passando por qualquer outro tipo de deficiência química também serem beneficiados. Eu tenho um compromisso e eu não posso deixar de cumprir esse compromisso. Se você gostou dessa videoaula, por favor, eu queria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse agora aqui no canal, para que você não perca nenhum vídeo que vai ser postado. Ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário aí daquilo que pode melhorar, aquilo que não pode, ou se você quer que eu fale sobre um assunto específico. E nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Valeu, gente! Tchau, tchau!